longe dos nossos olhos, do nosso alcance. Então a gente vai chegando, levando a mensagem de Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero falar hoje um pouco sobre não desperdiçar oportunidade. Eu acho que é um assunto muito grandioso quando a gente aprende a não desperdiçar as oportunidades, né? Outro dia eu ouvia uma pessoa falando, dizendo assim: essa oportunidade eu deixei passar. E é triste, né? Quando alguém deixa passar uma oportunidade. Já ouvi também alguém dizendo que uma oportunidade perdida leva pelo menos uns 7 anos para voltar. Não sei se é certo, pode ser o preceito de alguém, né? Conceito de alguém sobre oportunidade. Mas o certo é que quando uma oportunidade passa, é uma oportunidade perdida, né? Eu acho que todos aqui, com a idade que temos, o quanto já vivemos, já perdemos muitas oportunidades, né? Algumas nós tivemos a alegria de tê-las de novo, né? Mas outras, elas foram perdidas. E simplesmente perdidas, e elas não voltarão, né? Então, é sempre bom ter esse discernimento de quando é uma oportunidade dada por Deus. As oportunidades, elas são concedidas por Deus. Seja na vida espiritual, na vida material, as oportunidades, elas são oferecidas por Deus. Às vezes a vida traz, mas é sempre Deus quem nos dá as oportunidades. E a nós toca abraçar ou desprezar, deixar passar. Alguns perdem as oportunidades porque acreditam que aquilo não é para si. Outros perdem as oportunidades porque estão desapercebidos naquele momento e só vão dar-se conta depois que passou. Só vão perceber o prejuízo depois que se foi a oportunidade. E outros perdem a oportunidade, ou as oportunidades, porque não sabiam que aquilo era uma oportunidade. Então, quando você vem a saber, já está longe, já ficou para trás. E como a gente não vive do passado, não é? A gente só vive o presente e aguarda o futuro. As coisas velhas, a palavra de Deus diz que elas se passaram e tudo se fez novo. Então, ainda bem que quando a gente perde uma oportunidade, existe algo novo. Eu disse que existe algo novo. Então, haverá e há a expectativa de coisas novas, né? Então, nós vamos ler aqui, lá em São Lucas, capítulo 11, vamos tomar esse texto aqui, ó, do versículo 29 até o versículo de número 36. Lucas 11, 29 a 36. Diz assim: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer:
Esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal se lhe será dado, senão o de profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo de um alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, portanto, todo o corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia que te ilumina em plena luz. Jesus aqui está falando da nação de Israel, que tinha a oportunidade de ouvi-lo, assim como os ninivitas lá no passado tiveram a oportunidade de ouvir a Jonas. Mas os ninivitas aproveitaram a oportunidade. Ou seja, quando Jonas trouxe a mensagem, pregou a eles a mensagem, o que eles fizeram? Eles aceitaram a mensagem. Ou seja, abraçaram a oportunidade. A cidade ia perecer, o povo ia ser destruído por conta da sua maldade e do seu pecado. E quando eles ouviram que havia uma porta aberta para ser resgatados, para serem livres, eles abraçaram a última e única oportunidade que havia. E assim escaparam todos aqueles ninivitas, porque abriu-se a porta da oportunidade e eles abraçaram e entraram por esta porta, e assim veio a eles a salvação. Jesus está dizendo que a nação de Israel, ela estava ouvindo ele pregar, ele anunciar o Filho de Deus que veio à terra, mas eles não queriam abraçar essa oportunidade. Então Jesus disse que a nação dos ninivitas e a rainha de Sabá, que teve a oportunidade de conhecer Salomão e o seu grandioso reino e veio de longe, aproveitando a oportunidade para conhecer, eles se levantarão no dia do juízo e condenarão aqueles que não receberam a sua palavra, não aproveitaram a oportunidade para receber Jesus. Então, as multidões, elas já tinham ouvido muitos ensinamentos, e eles tinham ouvido ali muitos milagres de Jesus, mas assim mesmo eles persistiam na perversidade. Durante a nossa vida, como pregadores do Evangelho, vocês que também são pregadoras do Evangelho e pregadores, nós vamos ver pessoas que vão abraçar o Evangelho. E vamos ver pessoas que vão ouvir e vão deixar passar a oportunidade. E a única coisa que nós não podemos fazer e não devemos fazer é ficarmos tristes ou irritados ou até mesmo nervosos porque pregamos a palavra e alguém não recebeu. Jesus disse que se alguém ouve
a sua palavra e crê naquele que lhe enviou, terá a vida, mas quem não ouve será condenado. E aceitar ou não, não é uma questão nossa, não é um problema nosso. Nós não podemos deixar de falar. A Bíblia diz assim: quer ouçam ou quer deixem de ouvir, fala a minha palavra. Agora, se não ouvem ou se não abraçam a oportunidade, não é um problema meu, não é um problema seu. Você fez a sua parte. A nossa oportunidade é pregar a palavra. Então nós estamos fazendo. Amém? Se as pessoas não abraçam a palavra, aí não é um problema nosso. Mas nós devemos abraçar as oportunidades que Deus nos dá na nossa vida, sejam elas quais forem. E principalmente a oportunidade de anunciar, de pregar a palavra de Deus. Por que as pessoas às vezes não abraçam as oportunidades? Às vezes elas não abraçam a oportunidade porque elas ficam buscando evidências para ver se aquilo é verdade ou não é verdade. Vou dar um exemplo bem simples, né? Passa alguém na sua porta vendendo 30 ovos por R$10 e dizendo assim: as galinhas ficaram malucas, né? E o patrão mandou vender barato. Aí um outro diz assim: as galinhas se revoltaram com o patrão e investiram na qualidade. E aquele anúncio vem chamativo, né? 30 ovos por R$10. É um exemplo que eu estou dando, né? Foi-se o tempo que era 30 por 10. Mas se passar aí, qual é a primeira visão que eu tenho? A primeira visão que eu tenho é o seguinte: será que vale a pena? Será que realmente a qualidade é boa? Que tipo de ovos são esses? Mas há uma oportunidade oferecida, certo? Eu não compro e amanhã eu encontro alguém que diz assim: rapaz, comprei 30 ovos por R$10, olha, jumbo, excelentes, maravilhosos. E aí eu perdi a oportunidade porque eu fiquei avaliando. Então, às vezes, a gente fica pensativo, avaliando, pensando, né? E aí perdemos a oportunidade. Por quê? Porque a oportunidade, ela é veloz. A oportunidade vem e passa, né? Minha mãe tinha um dito, e ela dizia para minha irmã: quem muito escolhe, né, termina ficando sozinho, né? Então, a gente tem que saber aproveitar a oportunidade. É como diz assim: é pegar ou largar. Então, primeira coisa sobre a oportunidade, aprenda isso. A oportunidade, ela passa veloz. E eu preciso ter discernimento de Deus, né, para saber que aquele momento é o momento da minha oportunidade. A porta se abriu e eu preciso entrar por aquela porta que está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos louvam a Deus, amém, por esta palavra? Então, às vezes, estamos perdendo uma grande oportunidade, né? Eu sei que tudo a gente tem que pensar e pensar bem, mas às vezes a gente perde uma grande oportunidade por pensar demais, por ficar ali avaliando, né, se vai dar certo ou não vai dar certo. E às vezes a oportunidade vem sem tempo para pensar se vai ou se não vai. Então, por exemplo, o profeta Jonas, né, Jesus nos dá aqui 3 ilustrações. A primeira ilustração que ele faz é sobre Jonas, né, onde Jesus confronta ali a história de Jonas com a sua morte e com a sua ressurreição, né? Ou seja, ele fala o sinal de Jonas, que representa a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E a morte e a ressurreição de Jesus provam que ele é o Messias. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, né, ou se estamos pregando a palavra de Deus para alguém, nós devemos enfatizar isso.
Sempre que você for falar de Jesus para alguém, né, não é importante falar para a pessoa, ó, Jesus cura suas enfermidades. Esse é um assunto secundário. Sim. Sabia? Não é importante dizer para a pessoa, olha, venha para Jesus e você vai ser próspero. Esse também é um assunto secundário, talvez terciário. Não é importante dizer para a pessoa, olha, vem para Jesus e todos os seus problemas vão se acabar. Esse é um assunto que nem é verdade. Qual é a mensagem que oferece oportunidade? Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu por você e Jesus Cristo está vivo. Eu devo dizer que Jesus morreu e que Jesus está vivo para que a pessoa perceba que existe uma oportunidade. Então, este era o sinal que Jesus falou sobre o profeta Jonas. Jonas foi lá pregar para a cidade de Nínive e a mensagem era direta: arrependam-se ou estarão mortos. Arrependam-se ou não haverá salvação para nenhum de vocês, porque Nínive vai ser subvertida, Nínive vai ser destruída. Então, era abraçar ou deixar de abraçar. Ou abraçavam a mensagem de Jonas ou se abraçavam com a sua própria destruição. Então, quando eu vou falar de oportunidade de salvação para alguém, eu preciso pregar o testemunho da igreja primitiva. Aleluia. Lamentavelmente, as igrejas hoje estão pregando um evangelho terciário, um evangelho que está terceirizado a outros interesses. Venha para ser próspero, venha para ser rico, venha para ser abençoado, venha para ter carro novo, venha para ter casa nova. Quando a mensagem do evangelho, ela é esta: venha para não perecer, venha para não ir ao inferno, venha para ser salvo. Glória a Deus. Não é uma mensagem que vai colocar medo nas pessoas. Não é esta mensagem. Não é para isso que nós pregamos que existe o céu e o inferno. Nós pregamos que existe o céu e o inferno para que a pessoa escape da condenação. Nós pregamos que existe salvação quando alguém recebe Jesus. Então não podemos, em hipótese alguma, mudar esta mensagem, que é a mensagem de salvação. Não diz mensagem de salvação? Por quê? Porque existe salvação e se não houver salvação, existe perdição. Então eu preciso levar esta mensagem. Toda vez que eu falo de Jesus para alguém, dando oportunidade, mas eu apresento oportunidade de benefícios, esta pessoa se agarrará aos benefícios. E a salvação desta pessoa vai ficar presa a isso. Se há benefícios, eu quero. Se acabam os benefícios, aí eu desisto, porque não estou recebendo nada em troca. O evangelho não é evangelho de troca. Nem para quem está lá fora e não conhece a Jesus, e nem para nós que estamos aqui dentro e já conhecemos. O dia que qualquer crente, qualquer irmão da igreja começar a servir a Deus por causa dos interesses, pode ter certeza que está no caminho errado, né? Já a sua fé não é uma fé firmada em Jesus. O segundo exemplo que Jesus dá sobre oportunidades é sobre Salomão, onde Jesus nos confronta sobre a sua sabedoria. A ênfase dessa passagem está na história de um rei, né, chamado Salomão, e de uma rainha do reino de Sabá, que se levantará no juízo para condenar essa geração que não recebe a palavra de Deus. Ou seja, porque Jesus era maior que Salomão. Mas o que fez a rainha de Sabá? Ela também era uma pessoa importante, esposa de um rei. E ela tinha também um reino grandioso. Mas quando ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, né, de repente ela foi convidada para ir ao reino de Israel conhecer Salomão. E ela tomou aquilo como uma oportunidade. E o que é interessante na história desta rainha de Sabá é que ela não foi orgulhosa. Diga comigo, quem é orgulhoso,
perde oportunidades. Perde oportunidade. Por quê? Ela percebeu que se ela fosse conhecer Salomão, ela ia conhecer algo que era maior do que ela. Então, sempre que você se julga grande, existe alguém maior. E eu não posso perder a oportunidade de conhecer alguém maior, ouvir alguém maior. As pessoas às vezes crescem e eles não querem ouvir outros, né? Porque eles já se julgam autossuficientes. A rainha de Sabá, quando ela teve a oportunidade, ela disse assim: eu vou lá, porque eu quero conhecer Salomão e o seu reino. E quando ela chega lá, ela começa a olhar, né, e ser apresentada e aquele reino e conhecer tudo que havia ali. Ela disse assim: isso aqui é maior do que eu imaginava. Ou seja, ela teve a oportunidade de conhecer o que ela queria ver e o que ela imaginava que era, mas quando ela conheceu, ela descobriu que o que havia lá era mais do que ela imaginava. Então, Deus sempre tem algo maior para nos revelar. Aleluia. Quando nós aproveitamos as oportunidades. Verdade. Talvez você está me ouvindo aqui e você não faz ideia do tamanho da bênção que você vai receber. Você pensa uma coisa que você deseja, pense uma coisa que você deseja, e Deus pode dar muito mais. A Bíblia diz que Deus pode conceder muito mais ou além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Aleluia. Basta que você não perca a sua oportunidade. Já pensou se ela não tivesse ido? Se ela não tivesse ido, ela continuava sendo rainha. Se ela não tivesse ido, ela continuava tendo um reino grandioso. Mas se ela não tivesse ido, ela teria perdido a oportunidade de saber que ela poderia crescer muito mais, ser muito mais, alcançar muito mais. Então, nunca se sinta acima da média. Sempre saiba que quando você se acha o top, né, que você está acima da média, perceba e pense, imagine e veja que sempre há alguém mais top que você. Sempre alguém está acima da sua média. A sua régua, a sua medida pode ser alta, mas alguém tem uma medida mais alta. Você pode cantar muito, mas tem alguém que canta mais. Você prega muito, mas tem alguém que prega mais. Você tem muita sabedoria, mas tem alguém que tem muito mais. Você sabe fazer o seu trabalho, mas nunca perca a oportunidade de conhecer alguém que faz mais, porque aquilo vai te ensinar mais. Né? É uma oportunidade de você ir aprimorando, né, aquilo que você faz. Então, oportunidade de crescimento só vem quando eu estou disposto a conhecer alguém que sabe mais do que eu. Ninguém aprende sem professor, né? Ninguém aprende sem alguém que sabe mais. Então eu tenho que reconhecer que existe isso. A terceira oportunidade ou forma de oportunidade que Jesus fala é sobre a luz. É a terceira ilustração que é tirada da vida comum. Todo mundo sabe alguma coisa sobre a luz. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma lâmpada acesa que deve ser colocada em um lugar que não está escondido. Não deve ser colocada embaixo da cama, embaixo de um alqueire, mas num lugar alto, debaixo de um velador, né? Você tem lá um velador, você coloca embaixo do velador. Não, eu tenho que colocar em cima. Nessa época de Jesus, as lâmpadas, né, que iluminavam as casas, as cidades, elas eram colocadas. E ninguém colocava uma lâmpada num lugar baixo. Sempre coloca a lâmpada no lugar alto, né? Por que será que elas estão sempre em cima? Porque quanto alto está, mais ela ilumina, né? Então veja bem, a Bíblia diz que os ninivitas, quando ouviram Jonas, eles se arrependeram e foram poupados. A rainha de Sabá, sendo gentia, ao ouvir as palavras do Salomão, ela se maravilhou e creu. E se com todos os seus privilégios os judeus não se arrependessem e eles não fossem como a rainha de Sabá que se maravilhou com Salomão, eles estariam recusando uma oportunidade para crer. Então veja bem,
a luz, ela deve estar no velador para que todos vejam. E Jesus está falando ali para eles dos líderes religiosos. Vai chegar um tempo em que você se torna uma luz. E quando você se torna uma luz, você se torna alguém que lidera. Alguém que as pessoas dependem de você. Vai chegar esse dia, que as pessoas dependem de você. Algumas pessoas já têm isso. Todos nós, na verdade, já temos algo assim. Nós somos luz. Um é luz para o pai, outro é luz para os filhos, outro é luz para a família, outro é luz porque as pessoas olham e dizem, olha, essa pessoa tem algo aí. Às vezes você nem sabe que você está sendo luz, mas alguém está olhando dizendo assim, ó, essa pessoa aí é uma luz. Então, quando você percebe que você é uma luz para alguém, você não pode se intimidar. Você não pode se esconder. Porque é uma oportunidade de brilhar. Se Deus nos dá a oportunidade de brilhar, irmã Nildinha, por que eu vou ficar escondido? Não é pecado brilhar quando você é luz. Se Deus lhe dá a oportunidade de ministrar de alguma forma, levar a palavra de alguma forma, ou ser exemplo de alguma forma para alguém, por que esconder-se? Esse tipo de timidez não é divina, não é de Deus. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então eu preciso perceber que se eu sou luz, não tem jeito de esconder uma luz. Aleluia. Sabe, você pega uma luz e coloca lá debaixo da cama. Alguém vai entrar no quarto escuro e vai dizer assim, tem uma luz embaixo da cama. Então, alguém vai lá e vai tirar essa luz de debaixo da cama e vai colocar no lugar mais alto. Por quê? Porque é luz, oportunidade de ser luz. Se você está tendo a oportunidade de ser luz para alguém ou em algum lugar, tá? Não abafe isso. Não apague essa luz. Sim, continue sendo luz. E vá brilhando e brilhando. A Bíblia diz que a luz do justo vai brilhando, de aurora em aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando. É como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver amanhecer. Quem perdeu o sono numa madrugada, talvez por preocupação, por alguma coisa, teve a oportunidade de ver amanhecer. Como é que é, pastora? Vai clareando, E você vai vendo, e vai vendo. E é devagar, E vai crescendo, e vai brilhando, e vai brilhando. E de repente nasce o sol. É encantador, ela está dizendo, Então, a luz do justo é como a luz da aurora. Não adianta, se você nasceu e tem essa oportunidade de brilhar, não ofusque a luz de Deus que está em você. Glória a Deus. Porque nós vamos dar conta disso. Deus nos colocou aí para fazer uma obra. Verdade. Glória a Deus. E eu preciso fazer dentro do ministério que Deus está me confiando, seja ele qual for. Eu preciso brilhar. Qual é o perigo da luz escondida? Será que é perigoso uma luz escondida? A palavra de Deus é uma luz que ilumina. A luz, ela prevalece sobre as trevas. A luz prevalece sobre as trevas. Quando a luz prevalece sobre as trevas, ela alerta quanto aos perigos. Existe uma recomendação para quem tem idosos em casa e para todas as pessoas. Nunca deixe de noite todas as luzes apagadas. Você tem que saber qual é o caminho do banheiro, qual é o caminho da escada. Se há escadas, se há corredores, nunca deixe apagado, tudo apagado. Me lembro um dia aí que nós saímos aqui, assim que mudamos na casa nova aqui, era muito escuro o quarto, E a gente saiu, fechou a janela e não esqueceu de acender a luz e saímos em direção, não tinha luz ainda, saímos em direção à porta, mas erramos a porta, batemos na parede, pá! Cabeça na parede, cara na parede. Por quê? Porque não havia luz acesa.
Então, o perigo da luz estar escondida é que as pessoas a quem guiamos, elas vão bater num obstáculo, elas vão cair, elas vão se acidentar. Então, Deus nos coloca como luz para alertar. Amém, aleluia. Ainda que alguém diga assim, ai, mas você só fica falando, você fala isso, né? Ainda que alguém diga assim, ai, mas você, por que tanto falas, né? Mas quando você fala, os perigos que estão ali, né, eles são revelados, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, por arrogante, ou por chato, ou por alguma coisa, ou porque alguém diz que você é falante, continue falando. Porque quando você fala, você está alertando, está mostrando o caminho, que existe uma necessidade de ter cuidado ali, naquele assunto, naquilo que está diante de você, foi colocada como luz. Então, os líderes religiosos lá de Israel, eles estavam se escondendo, né? Se escondiam atrás da política romana, do sistema romano, né? Há muitos líderes hoje escondidos atrás de uma opinião política. Nós não nascemos como líderes de Deus para termos opinião política, para que alguém nos siga porque nós seguimos a este ou aquele. Não, nós nascemos para levar a palavra da verdade. Sim, e a palavra não está relacionada com nenhum sistema político. A palavra, ela é única. A palavra é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, à luz da verdade, aqueles homens lá estavam atrás das cerimônias, do legalismo, né? E às vezes a gente se prende muito a isso, ao pode, não pode, faz, não faz, usa, não usa. E a gente fica dentro dessa legalidade e se esquece de falar da luz. A luz não pode estar debaixo do velador. A luz precisa estar em cima. Tá? Por quê? Jesus alerta sobre os perigos que existem no caminho. Então, essa é a terceira coisa. Quarto lugar, existe um perigo sobre essa luz escondida, né? Porque a palavra de Deus, ela é luz para as pessoas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando eu tenho a luz da vida, eu sou luz para outros. Então, nunca se esqueça e nunca perca a oportunidade de ser luz. E por último, Jesus fala sobre o perigo dos olhos maus. Ele diz assim, se todo o teu corpo estiver iluminado, o pé saberá onde pisar. A mão vai discernir o que deve pegar. O contrário é quando ocorre quando os olhos estão mergulhados nas trevas. Ou seja, se alguém está em trevas ou não enxerga, né? Então todo o seu corpo estará em trevas. Tudo está em perigo. Então é aí onde Jesus diz assim, olha, não fique cego por conta da religião. Porque se a luz que você diz que há em você, ela for trevas, quão grandes serão essas trevas? Ou seja, eu vou ser mais trevas do que quem não tem luz. É como assim dizer, esta luz, ela pode estar apagada. É uma coisa. Nós vamos nos deparar com muitas pessoas que têm a sua luz apagada. Mas ela pode ser acesa a qualquer momento. Basta alguém colocar a mão no interruptor. Porém, a luz que está apagada, mas está queimada, não há fio, não há eletricidade, não há interruptor que a acenda. Compreende? Então, uma coisa é ser luz apagada e outra coisa é dizer que é luz, mas não ter força de luz, energia de luz e não ter como acender porque está apagado. Então Jesus diz assim, se a luz que você diz que há em você for trevas, então quão grandes serão essas trevas? Porque alguém vai dizer assim, ali está alguém que diz que é luz. Então quando estiver escuro eu vou seguir aquela pessoa.
mas quando vai seguir aquela pessoa, a pessoa que diz que é luz não tem luz. E aí ficou pior do que se estivesse apagado. Então, poderá um cego guiar outro cego? Não, porque ambos cairão no abismo. Então, eu não posso perder a minha oportunidade de ser luz. Entenda uma coisa, quando Jesus fala de luz, ele não está falando de luz elétrica. É muito interessante isso. Jesus está falando de luz como luz que tem combustível. Lembra da parábola das 10 virgens? Hein? Que elas 5 tinham azeite, 5 o azeite estava acabando. Né? Então, o que aconteceu? Quando acabou-se o azeite, acabou a luz. Ou seja, não havia fonte de energia. Quando Jesus fala de luz aqui, ele está falando, se você é luz, mas não tem energia para manter essa luz acesa, então que grandes serão as tuas trevas. Porque alguém vai olhar e dizer assim, é uma luz, mas não serve para nada. Então, a nossa preocupação é essa oportunidade, né? Oportunidade de ser exemplo, oportunidade de ser quem tem uma mensagem, oportunidade de ser luz para outras pessoas e a oportunidade de manter a energia, ou seja, manter o combustível dessa luz. Ser luz e não lâmpada. Ser luz e não ser apenas lâmpada, disse a pastora. E isso é fato. Me lembro quando nós vivíamos no interior há anos atrás, né? Vocês talvez são mais jovens, não tiveram essa oportunidade de ter lamparinas em casa, né, com pavio assim, feito na latinha, sabe? Eu tive lamparina em casa. Teve lamparina, irmã? Em casa. E aí chegava uma hora que mamãe dizia assim, menino, carrega a lamparina para nós. Coloca querosene, coloca óleo, coloca querosene aí na lamparina. E aí a gente deixava passar a oportunidade. E quando chegava a noite assim, ia escurecendo, e a mãe ia lá buscar a lamparina, e quando ela olhava a lamparina estava vazia. E aí tinha dificuldade até para achar onde estava o querosene, porque já estava escuro. Ou seja, tivemos a oportunidade de fazer e não fizemos. Então eu devo me abastecer na oportunidade de ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus na oração, ser cheio de Deus na leitura da palavra, ser cheio de Deus nos louvores, ser cheio de Deus aprendendo algo novo para ministrar na obra de Deus, porque quando chegar a hora da necessidade, a hora de usar, eu tenho o combustível. Aleluia. Então é o maior exemplo de ter oportunidades, né, de manifestar oportunidades, é quando eu tenho algo depositado em mim. Sabe que até pregar o evangelho é uma coisa de oportunidade. Você não pode ser uma pessoa que vive falando, porque você vai cansar as pessoas. E às vezes você vai falar na hora errada. Então eu tenho que aproveitar a oportunidade. E a oportunidade ela surge quando eu vejo e falo, opa, chegou a vez, é agora. Esta é a hora de falar. Né? A oportunidade. Jesus sempre aproveitava as oportunidades. Lá, quando Jesus fez o seu primeiro milagre, os irmãos de Jesus viam ele assim, todo maravilhoso, cheio de poderes, né? Porque eles sabiam que Jesus tinha os poderes. Eles eram irmãos, viviam dentro da mesma casa. Você imagina quantos milagrezinhos Jesus andou fazendo lá, sendo menino, né? Fazendo coisas assim que de repente todo mundo olhava e dizia, nossa, com 8 anos ele ensina doutores. E esse foi só um milagrezinho que Jesus fez. Mas ele fez muitos milagrezinhos pequenos lá, brincando com seus irmãos, lá na sua infância, junto com a sua mãe. Né? E eles olhavam e viam que aquele menino tinha algo especial. Eles até falaram. E aí os irmãos de Jesus diziam assim, aproveita a oportunidade, mostra-te ao mundo, rapaz. Ninguém aqui faz o que você faz. Aí Jesus olhava para eles e dizia assim, eu estou aguardando a oportunidade. Ele dizia assim, a minha hora não é chegada, mas a hora de vocês sempre chega. Vocês vivem desperdiçando oportunidade, ou jogando fora
o material porque as oportunidades não chegaram. Então Jesus espera a oportunidade. Aí um dia Jesus vai a um casamento. E quando chegou naquele casamento, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus já tinha todo o material ali guardado para começar seu grande ministério. E aí ele vai naquele casamento, e naquele casamento o que aconteceu? Acabou o vinho. E quando acabou o vinho, a mãe de Jesus veio e disse para ele assim: filho, acabou o vinho. Jesus assim: e eu com isso? Que tenho eu contigo? Que tenho eu com esse assunto de vinho? Nossa, você é mal criado, hein? Mas ele falou que ele não tinha compromisso com coisas humanas. Mas Jesus olha, e Jesus vê ali a oportunidade de começar um ministério, e essa era a oportunidade. Ou seja, quando ele diz a sua mãe assim: que tenho eu contigo, mulher? Ele estava dizendo a ela que ele não ia começar porque ela estava falando. Sim. Nem ia começar porque ela estava mandando. Então Maria não mandou Jesus fazer. Jesus não obedeceu porque Maria mandou. Jesus fez porque era a hora de aproveitar a oportunidade. Aleluia. Né? Acabou-se o vinho. Aí Jesus assim: opa, Glória a Deus. se acabou o vinho, tem água? Tem. Então encha essas tinarras, essas jarras de água. Encha de água isso aí, encha de água. E Jesus ora ali, e Jesus transforma água em vinho. Amém. Aleluia, Jesus. O que ele fez? Ele aproveitou uma oportunidade. Se Jesus saísse aí transformando água em vinho do nada, ia ter um efeito? Não. Porque ele não era vendedor de vinho. E ele não era vinicultor. Mas ele aproveita a oportunidade de, em um casamento, transformar água em vinho. Porque tudo era propício para aquilo. Aleluia. Se Jesus sai dali e não fizesse, não era problema dele. Era problema de quem não calculou bem. Que calcularam uma quantidade e veio mais gente do que calcularam. Mas Jesus falou assim: vou aproveitar essa oportunidade. Sempre a sua oportunidade, presta atenção nisso, sempre, na maioria das vezes, a sua oportunidade nasce na falha do outro. Quantos dizem glória a Deus? É, Jesus. Fica de olho, porque sempre que alguém falhar, ali nasce uma oportunidade para você. Glória a Deus, é verdade. É como alguém dizendo assim, ó: ninguém pôde. Tem alguém aqui que consegue? Opa, tô aqui. Então, a oportunidade, ela sempre nasce, na maioria das vezes, na falha do outro. Ó, faltou alguém, precisava de alguém aqui nesse lugar. Oportunidade. Não tem ninguém. Oportunidade. É, Jesus. Estamos fora do horário. Oportunidade. Não chegou o material. Oportunidade. Quando há faltas, quando há ausências, quando há falhas, surge uma oportunidade. Por isso que eu digo, nos tempos de crise, é onde surgem os grandes ministérios. É verdade. Porque ali existe uma oportunidade de fazer algo diferente. Tem alguém falhando? Não critica porque o cara está falhando. É, Jesus. Aproveita aquilo, porque ali é uma oportunidade. Entendeu? Oportunidade para falar mal, tá cheio de gente fazendo. Sim. Mas oportunidade ali para fazer algo diferente. É, Jesus. Entendeu? Ah, alguém não faz bem o serviço, tal. Deixa que não faz bem. Só vem para cá que eu faço. Oportunidade de marcar, de fazer a diferença. Então sempre uma oportunidade nasce em cima da falha de alguém. Pode ver. Observa isso. Né? Observa isso. O povo de Israel estava escravizado no Egito, não estava? Tinha libertador? Não tinha. Apareceu alguém para fazer alguma coisa? Não apareceu. Aí Deus fala com Moisés. E ali, naquela ausência de um libertador, surgiu a oportunidade de que alguém fosse libertador.
E este alguém foi Moisés. Sempre a oportunidade nasce na falha de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus fala disso, né? E ele está dizendo assim, que é muito mais perigoso andar na escuridão do que andar com a sua luz acesa. Então, 4, 5 coisas aqui. O sinal de Jonas, É, Jesus. né? É preciso ouvir. A rainha de Sabá, que teve a curiosidade de ir lá para ver. Os curiosos, né? Sempre eles têm muitas oportunidades, porque eles são curiosos. Eles têm uma curiosidade de saber. E quem tem a curiosidade de aprender, de saber, sempre vai ter uma oportunidade. Ah, eu não quero nem saber disso aí, como é que vai ser. Ah, eu não quero nem saber como é que faz. Ah, eu não quero nem saber. Não, tenha curiosidade, porque quando você tem a curiosidade de saber, você vai aprender e você vai ter oportunidade. Entende? É isso que leva as pessoas a ter oportunidades. Amém. Quando tem a curiosidade de descobrir algo novo. Glória a Deus. Aleluia. O exemplo da luz, né? Ter a oportunidade de ser luz. Se você é luz para alguém, tenha essa habilidade de aproveitar essa oportunidade, né? Para ser luz nas trevas. Para ensinar, para fazer, para orientar, para guiar. Você é luz de Deus. Não seja uma luz escondida. Amém. Porque luz escondida é perigoso. Né? Luz escondida é perigoso. Verdade. Então caminhe sempre em direção à luz e coloque a sua luz sempre no lugar mais alto. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, nós aprendemos esta noite que podemos ser luz de Deus brilhando nas trevas. E podemos viver, Senhor, este momento de oportunidade grandiosa e gloriosa para sermos, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, a oportunidade de fazer, quando muitos não estão fazendo. Nós temos a oportunidade de fazer, Senhor, e fazer para Ti, e sermos aqueles que, em tempos de adversidade, aproveitamos a oportunidade de um grande momento, louvado seja o nome do Senhor, para sermos abençoadores, para sermos de bênção para outras pessoas. Pedimos, Senhor, que o Teu nome esteja conosco e que a Tua presença nos ilumine, nos guarde. Oh, glória a Deus, aleluia, nos dirija, Senhor, ao caminho da vitória, Pai, onde nós seremos, Senhor, aqueles que avançarão em meio à oportunidade, aleluia, de sermos Teus filhos abençoados e sermos, Senhor, aqueles que estão no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado para nós como propósito. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos e que guardemos esta palavra no nosso coração. Amém, em nome de Jesus. Amém. Então amanhã, quando você vê a oportunidade, fala, opa, agarro por aqui, essa é minha, né? Isso é como ir à feira e ver lá, né, a oportunidade de pegar o melhor. Escolha sempre aquilo que Deus está colocando diante dos seus olhos. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém. Aleluia. Pastora, orando pelas ofertas também? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aí fazendo devagarzinho, mas estamos fazendo, tá? Semana pintamos os ferros, estamos cortando. Na hora que chegar a hora de montar vai ser rápido, viu? E orando sempre pelos irmãos que nos ajudam e por aqueles que já contribuíram de formas que pudemos já ter o material aí, né? Vai desde pintura nessa parte da frente, né? Teto, as telhas que já estão aí, né? Tá tudo pronto, é só ir fazendo o trabalho, né? Glória a Deus. Glória a Deus, pastora.